Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, dando continuidade aqui à exposição de 2 Pedro. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versos 19 a 21. Vamos, a graça de Deus, tentar encerrar aqui o capítulo 1. Diz assim, verso 19: "Retemos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiro isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo." Amém. Pai bendito, nós rogamos o socorro presente e eficiente do Teu Espírito sobre nós. Estamos diante da Tua palavra para que possamos compreendê-la, dar a devida importância a ela e também acolhê-la com mansidão em nossos corações. Pedimos que o Senhor nos socorra, nos ajude nesse momento e leve cativo, Senhor, todo pensamento, toda distração. Ó Deus, queremos realmente, como foi dito há pouco, queremos estar aos Teus pés como Maria, ouvindo a Sua palavra. Nada, ninguém, nenhuma criatura, Senhor, possa nos demover deste intento. Ó Deus, que possamos estar atentos, Senhor, desfrutando da Tua palavra, Senhor. A Tua palavra encontre lugar em nossos corações. Amém. Pedimos em nome de Jesus. Então, irmãos, nós vimos na última mensagem que eu compartilhei aqui em Pedro, nós vimos Pedro falando da sua experiência e vimos como é importante termos experiências de conhecimento do Senhor, experiências sobrenaturais. Essas experiências sobrenaturais, elas nos ajudam na nossa firmeza, na nossa convicção, e também elas servem quando testemunhadas, servem para a edificação dos outros. Pedro aqui, ele disse que ele mesmo viu a majestade do Senhor, a transfiguração, foi testemunha. Ele ouviu a voz que veio dos céus, a voz do Pai, dando testemunho a respeito do Filho. E isso é muito importante, irmãos. Muito importante nós sabermos que esses homens que nos falaram pelas Escrituras, eles realmente foram testemunhas. Eles não estão falando sobre uma fábula, eles não estão falando sobre um conto, não, mas eles estão falando de fatos que aconteceram, e esses fatos que eles estão relatando corroboram muito com o Evangelho. Então o Evangelho realmente é o poder de Deus, a palavra de Deus, e é verdadeiro. Amém? Nós precisamos dar o valor devido às Escrituras. Quando eu falei a respeito do culto, nós vimos que o lugar que a palavra de Deus tem no culto, na reunião, tudo é importante, tudo deriva da palavra de Deus. Nós já falamos repetidas vezes que
as práticas da igreja, todas nasceram da palavra. Todas estão alicerçadas na palavra. Nós perseveramos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e das orações. Todas essas coisas estão alicerçadas na palavra de Deus. Nós mesmos nascemos da palavra de Deus. Nós fomos de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Então, a palavra de Deus é importantíssima na nossa vida. O próprio Cristo é o Verbo, é a palavra encarnada. Naquele Cristo vitorioso que aparece em Apocalipse, está escrito na sua coxa o quê? A palavra de Deus. Amém? Então, irmãos, que realmente possamos entender o valor da palavra de Deus. A palavra de Deus não é algo que se é permitido inovar, não é permitido interpretações particulares, como nós lemos. A palavra de Deus, ela tem que ser acolhida tal como ela foi enviada por Deus. Amém. Nós temos que realmente preparar nossos corações para que a palavra de Deus, ela cumpra em nós o objetivo para o qual ela foi enviada. Amém? Veja aí Lucas capítulo 8. Nós vemos aqui na parábola do semeador, nós vemos que o próprio Jesus, ele explicou na sua parábola nós vemos que o Senhor Jesus deu a explicação da parábola, não é mesmo? Nós vimos com o Antônio esses dias, né, Antônio? A parábola do semeador. E vimos que o Senhor mesmo dá a explicação da parábola, dizendo que a semente é a palavra de Deus. E a semente da palavra de Deus precisa ser semeada num solo apropriado. E aqui a parábola fala de 3 condições de solo, ou melhor, 4, né? 4 condições de solo, sendo uma a ideal. A ideal é a boa terra. Acontece que muitas vezes nossos corações estão como aquela primeira condição. Qual que é a primeira condição? É aquela semente que foi semeada junto ao caminho. Quem já foi da roça aqui conhece o que é um carreador na roça, no caminho. Aquele solo é pisado reiteradas vezes, compactado pelos pés dos que passam ali, e vai ficando cada vez mais rígido, mais duro e impróprio para receber a semente. Quem tem caminhado sobre o solo do seu coração? O semeador, ele tira as pedras, ele afofa a terra, não é mesmo? Passando ali o arado, tirando as pedras, para que aquela terra fique favorável à semeadura. Mas muitas vezes nós permitimos, irmãos, que o nosso coração seja pisado, seja transitado por muitos pensamentos, ideologias e ensinos contrários à palavra de Deus.
muitas coisas que os homens acrescentam ou tiram da palavra de Deus, doutrinas de homens, falsos ensinos, mensagens centradas no homem, mensagens emocionais. Tudo isso vai endurecendo o solo do nosso coração, como aquele caminho, pisado, até que a semente é lançada ali e ela não encontra lugar para ser acolhida. Então, diz a palavra de Deus que as aves a comem. Aquela semente ali, ela é pisada, ela é estragada. Então vêm as aves e comem essa semente. Nós sabemos que essas aves tipificam os demônios que vêm e tira a palavra do coração. Aqui verso 12 diz assim: e os que estão junto ao caminho, esses são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Então veja, a palavra que salva é a palavra que é a palavra de Deus acolhida no coração. Se você ouve a palavra e não acolhe, ela não produz fruto, ela não cria raízes, essa não pode salvar. Por isso que lá em Tiago nós lemos que nós devemos acolher com mansidão, como uma boa terra que cobre a semente. Acolhei, com mansidão, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar as nossas almas. Então, para que a palavra produza efeitos em nós precisamos acolhê-la tal como ela foi concebida por Deus. Amém? Amém? Nós vemos aqui que a palavra de Deus, aqui em Pedro, que a palavra de Deus ela é de origem divina. Então nós precisamos da pura palavra de Deus acolhida num coração preparado. Amém, irmãos? Amém. Só assim ela surtirá o efeito em nossos corações. Voltando aqui em Pedro, que é o nosso texto. Então, nessas palavras aqui, nesses versículos, esses 3 versículos, Pedro vai apresentar mais um argumento para comprovar, para apresentar e comprovar a realidade do Evangelho. Amém? Tal como a Escritura, em outras partes também o apresenta. Ele dá mais uma prova. Ele já deu uma prova anterior, falando ali da sua experiência na transfiguração, falando que o que ele tem transmitido aos seus ouvintes é realmente verdade. Ele comprovou isso, ele esteve com o Senhor e viu o Senhor glorificado, transfigurado na presença deles, ouviu a voz que vinha dos céus dizendo: este é o meu filho amado. Amém? Amém. Então ele já tinha apresentado provas de que o evangelho que ele estava pregando era verdadeiro. E agora ele mostra mais uma prova inquestionável da doutrina, do poder e da vinda do Senhor Jesus Cristo, dizendo que não era uma mera fábula, nem invenção humana, mas era o plano sábio e maravilhoso de Deus para nós, para a nossa salvação. Isso tudo
já foi predito pelos profetas do Antigo Testamento. Lembremos, irmãos, que quando Pedro aqui escreve, a escritura que eles tinham disponível era a escritura do Antigo Testamento. Amém? Era o que eles tinham. Porque ainda estava sendo composto o Novo Testamento. Então, a primeira coisa que ele diz aqui é a descrição do Antigo Testamento. Aqui ele diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas. Então, o Antigo Testamento é chamado de uma palavra muito firme dos profetas. Esta palavra, irmãos, é uma declaração profética do poder e da vinda, da divindade, da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós temos desde o Antigo Testamento. Lá em Gênesis, nós já vemos o chamado proto-evangelho. Nós vemos que há uma promessa de que o filho da mulher, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Ela lhe feriria o calcanhar, mas ele esmagaria de morte a sua cabeça. Amém? Então nós vemos que essas promessas a respeito de Jesus Cristo já foi dito lá no Antigo Testamento, desde o princípio. Lá foi profetizado isso, que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente. Gênesis 3, versículo 15. E o seu poder de destruir o diabo e suas obras, o fato de nascer de mulher, são tudo isso aí predito. Tudo isso foi predito no Antigo Testamento. E também o nome do nosso Senhor, o nome de Jeová, tudo isso foi dito antes. O que significa o seu nome, o seu poder. Amém? Amém. O grande eu sou, revelado lá no Êxodo. Então nós precisamos, irmãos, olhar isso, que a palavra de Deus, ela não surgiu a partir de Jesus Cristo histórico, há 2000 anos. A palavra de Deus é eterna. Amém? Amém. É a palavra eterna. Então, a palavra de Deus aponta para o fato de Deus ter se encarnado para a salvação e para a redenção do seu povo. Então, mas podemos dizer, irmãos, também que o Novo Testamento é a história daquilo que o Antigo Testamento profetizou. Amém? Então nós temos no Novo Testamento o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Como já foi dito aqui muitas vezes, nós temos a revelação como um botão de uma flor no Velho Testamento e a flor desabrochada no Novo Testamento. Mateus capítulo 11. Versículo 13. Mateus 11, 13 diz assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. Amém? Então, nós temos ali o encerramento do Velho Testamento. E no Novo Testamento, a partir daí, o cumprimento das coisas que foram preditas. Foram eles, os evangelistas e os apóstolos, eles escreveram o que foi transmitido antes como profecia. Eles registraram o cumprimento da profecia. Amém?
Veja que não há uma discordância entre o Velho e o Novo Testamento. Há muitos crentes que desprezam o Antigo Testamento, como se fosse uma escritura de menor importância. Nós cremos, irmãos, que a revelação é progressiva. Amém? Amém. Nós não podemos entender o Novo Testamento sem o Antigo. Nós precisamos desse conjunto, tudo é a palavra de Deus. Nós precisamos ler o Antigo Testamento como uma profecia de Cristo, com diligência. Encontrar Cristo nas páginas do Antigo Testamento. E com gratidão, irmãos, lermos o Novo Testamento como um cumprimento do Antigo, com a melhor explicação para o Antigo Testamento. Amém? Amém. É dessa maneira que nós lemos o Novo Testamento, com a explicação do Antigo. Amém? Então, seguindo aqui o argumento de Pedro, temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. Então veja, irmãos, nós precisamos estar atentos à palavra, prestar atenção nela. Quando nós estamos diante da palavra de Deus numa reunião, nós temos que lembrar que nós estamos diante da palavra de Deus. Cada vez que a palavra de Deus é aberta e lida, é Deus falando. Nós não podemos achar que é apenas parte de uma cerimônia, parte de um culto, como que cumprindo um cronograma. Não. Tudo, irmãos, tudo que procede da palavra de Deus deve ser reverenciado. Os hinos que nós cantamos, eles devem estar em harmonia com as Escrituras, eles devem exaltar as Escrituras. Então, o Antigo Testamento é a palavra mais segura da profecia. Quando nós falamos profecia, referente ao Antigo Testamento, nós temos que ter claro o sentido dessa palavra profecia. Às vezes nós achamos que profecia é a predição de um evento futuro, ainda que contenha isso na profecia bíblica. Mas profecia é a revelação da palavra de Deus, da vontade de Deus. É a revelação do próprio Deus pela Escritura. Então o Antigo Testamento é uma palavra segura. Ele fala aqui: temos muito firme a palavra dos profetas. Então os profetas que vieram depois e foram aparecendo, foram sendo levantados por Deus ao longo da história, eles foram confirmando o que tinha sido dito pelos profetas anteriores. Então o Velho Testamento não foi invalidado quando surgiu o Novo. Não. À medida que o Senhor foi entregando a sua revelação, ela era validada pelos profetas que se seguiram na história. Amém? Amém. Graças a Deus por isso. Muitas palavras que foram ditas, elas foram cumpridas ainda no tempo do Velho Testamento. Amém? Amém. E elas, mesmo pelos judeus, pelos rabinos, eram tidas, as escrituras do Velho Testamento, como a firme palavra de Deus. Então nós temos irmãos que realmente, quando estivermos diante da palavra de Deus, ter apreço pela palavra de Deus, ter reverência pela palavra de Deus. Isso nós devemos ensinar aos nossos filhos. No Pentateuco nós vemos que havia uma ordem para que a palavra fosse inculcada nas crianças, mesmo que elas não pudessem
compreender, elas deviam ouvir a palavra e a palavra ser inculcada. Irmãos, a palavra de Deus é viva. Amém? Amém. As palavras de Deus são espírito e vida. Amém? Amém. Então ela por si só, ela já é eficiente para gerar vida, para guardar, mesmo que alguns aspectos dela por um momento escapem da nossa compreensão. Amém? Nós não precisamos compreender tudo, até porque isso seria impossível. Há coisas que estão ocultas em Deus, mas o que nós temos de revelação é suficiente para nos guardar. Amém? O que nós temos de revelação é suficiente para gerar vida em nós, para nos guardar. É suficiente, irmãos. Graças a Deus por isso. E a palavra de Deus, quando ela é guardada, mesmo que não compreendida, no tempo certo de Deus, no tempo de Deus, ela será lembrada e ela surtirá o efeito esperado. Há muitos relatos na história, inclusive há um relato antigo, né, sobre um autor de um hino. Eu acho que é aquele, não sei, acho que não é o Amazing Grace, mas é um outro hino que um homem cujo navio estava para ir a pique, para naufragar, ele lembrou de uma palavra que ele havia ouvido anos antes. Os irmãos lembram qual é esse? Amazing Grace. Amazing Grace. Lembrou da mãe dele cantando com ele no colo. Lembrou da mãe cantando com ele no colo, quer dizer, ele era muito pequeno. Quando ouviu a palavra pela boca da sua mãe, e no momento mais agudo ali, quando ele estava à morte, ele lembrou, o Espírito Santo fez ele lembrar. Isso é a palavra inculcada. Amém? E esses dias também eu vi uma reportagem, não sei se era na BBC, uma história contemporânea de um homem também que ficou à deriva no mar. Parece que era um pescador. A Raquel leu comigo essa mensagem, essa história. E aconteceu ali uma tempestade, alguma coisa no mar, que ele se viu sozinho num bote, naquela imensidão do mar, sem água, sem cobertura do sol, sem comida. E ele se lembrou também da mensagem que a sua mãe, que era cristã, havia lhe transmitido, e ele não cria no Senhor. E ele foi salvo eternamente, e salvo também da morte ali, que milagrosamente, obviamente, por ação de Deus, a pequena embarcação dele foi encontrada naquela imensidão de mar, né, e ele foi salvo. Então, irmãos, que nós possamos realmente ter a palavra de Deus como uma palavra muito firme, uma palavra que não tem variação, uma palavra realmente que salva, e que nós acolhamos a palavra de Deus com o valor que de fato ela tem. Amém? Então, vamos ver aqui veja aqui em Lucas 16.
Veja só, o poder de persuasão da palavra de Deus. Você crê que a palavra de Deus é poderosa para convencer? Amém? 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 Você crê que a palavra de Deus ela permanece viva, mesmo que a pessoa não creia no momento? Como esses relatos que nós dissemos? Amém. Nunca é desperdício de tempo você falar a palavra de Deus para o seu filho, para as pessoas em geral. Nunca é desperdício. A palavra de Deus ela não volta vazia. Ela sempre cumpre o propósito pelo qual ela foi enviada. Amém? Obviamente que a nossa esperança é que ela produza vida. Eu já vi muitos crentes, irmãos, falando, quando questionados, sobre mas a palavra de Deus, se Deus já elegeu alguns para a salvação e outros para a perdição eterna, antes mesmo que houvesse nascido, então, por que pregar a palavra de Deus? Uma pergunta legítima. Aí, alguém pode dizer assim, não, mas se a palavra não servir para salvar, vai servir para condenar. Ô irmãos, que pensamento mais miserável. A nossa esperança é que a palavra de Deus produza vida. Amém. Que a palavra de Deus salve. Amém. Eu não vou pregar a palavra de Deus para alguém para que ele fique indesculpável e padeça eternamente e justamente. Este não deve ser o espírito de quem prega a palavra de Deus. Amém. Nós pregamos para a salvação. Sim. Agora, se essas coisas pertencem a Deus, amém? Deus é quem sabe. Sim. A minha parte é pregar com este coração e orar para que o Senhor salve. Amém? Amém? Então veja, aqui é a passagem do rico e do Lázaro, que alguns teimam em dizer que é uma parábola, mas não é. Porque aqui tem nomes próprios. Então, quando é assim, não é uma parábola, mas é um relato do que aconteceu. E o Senhor Jesus, sempre quando ia propor uma parábola, ele é escrito nas Escrituras, ele lhes propôs uma parábola. Então, aqui é uma coisa que aconteceu. Por mais admirável que seja, aqui diz assim, nós conhecemos essa história daquele homem rico, do mendigo chamado Lázaro. Ambos morreram, cada um teve um destino diferente do outro. O mendigo foi para o seio de Abraão, enquanto que o rico foi para o Hades, foi para um lugar de tormento. E olha que ainda não era o forno final, era só a antessala, porque ambos ainda aguardam a ressurreição. Amém? Onde será cada um levado para o seu destino final e eterno. E aquele rico em tormento pediu que fosse seus parentes avisados sobre esse destino terrível. Então, verso 30 diz assim: e disse-lhe, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Porém, ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos,
ainda que algum dos mortos ressuscite. O que quer dizer isso, irmãos? O que tem mais poder de persuasão? Um milagre ou a palavra de Deus? A palavra de Deus. Mesmo que um morto ressuscitasse, mesmo assim, eles não creriam, porque eles não creem na palavra dita pelos profetas. Então veja, irmãos, como que a profecia, o Antigo Testamento, a palavra de Deus, as Escrituras, elas podem convencer o homem. Amém? Amém. Mais do que qualquer milagre. Quantas pessoas viram milagres? Quantas pessoas foram alvo de milagre e não creram? Não é mesmo? Uma nação. Oi? Uma nação. Uma nação inteira. O Anderson está lembrando aqui. Uma nação inteira experimentou os milagres, a provisão de Deus, coisas tremendas aconteceram. Mar se abriu, água da rocha, né? Nuvem tampando o sol. Lá em Apocalipse 11, 2 homens vão estar mortos por 3 dias e meio, diante de toda a população do mundo, serão ressuscitados diante dos olhos do mundo todo, subirão ao céu e ainda assim eles não terão. Amém? Os irmãos ouviram? Amém. Então, irmãos, o que convence o homem é a palavra de Deus. Amém? Então ela é suficiente. E mesmo os milagres, eles servem também a esse propósito. Como diz lá em João 20:31, Jesus operou na presença de seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos. Esses, porém, foram escritos, ou seja, eles se transformaram em escritura, para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e crendo tenhais vida em seu nome. Amém. Amém? Milagre escrito convence mais do que milagre vivido. Amém, irmãos? Porque se transformou em palavra de Deus. Porque os milagres também acontecem através da palavra, né? Amém. Muito bem lembrado pela irmã, pela Mabel. Os milagres também acontecem por intermédio da palavra. Tudo é pela palavra, irmãos. Amém. Graças a Deus que essa palavra revelada nos foi entregue. Sim. Amém? Então todas as profecias do Antigo Testamento são certas e seguras para nós. Né? Nós temos aqui o relato do cumprimento delas, inclusive o relato histórico. Tremendo, irmãos. Então, aqui o apóstolo também, ele nos encoraja a investigar as Escrituras. Ele fala: fazei bem em estar atentos a esta palavra, a qual bem fazeis em estar atentos. O que ele quer dizer com estar atentos? Fala da nossa mente. Que nós apliquemos nossa mente para entender o sentido e apliquemos nosso coração para crer nesta palavra. Amém? Amém. Veja que não é excluído o entendimento. Ele diz: fazei bem em estar atentos a esta palavra. Veja que a palavra, ela não exclui o seu intelecto. Tanto que o mandamento é que nós amemos o nosso Senhor de todo o nosso pensamento, do nosso intelecto. Então nós devemos estar, conforme a orientação do apóstolo Pedro, estar atento a elas. Nós fazemos bem em estar atentos a elas.
Isso significa entender o sentido da profecia e também crer nela com o coração. Amém? A palavra de Deus deve realmente nos forjar. Veja em Romanos capítulo 6. Versículo 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecesses de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. Então veja, essa doutrina, ela, quando nós a obedecemos, nós somos forjados por ela. Amém? Ela deve modificar, irmãos, a palavra de Deus, ela deve modificar a nossa vida e o nosso comportamento. Se nós nos entregamos realmente a essa doutrina, a essa forma de doutrina, certamente seremos bem-sucedidos em todos os aspectos. A palavra de Deus, ela é proveitosa para tudo. Para tudo. Não há nenhuma área da sua vida que a palavra de Deus não deva exercer influência, não deva te moldar, não deva te guiar. Nós, às vezes, fazemos uma perigosa distinção entre o secular e o sagrado. Não é mesmo? Nós ativamos o modo crente quando convém e desligamos quando convém. Será que é alguma área da sua vida que nós entendemos ser secular, que a palavra de Deus não deva exercer governo, influência? Será que existe, irmãos? Será que a palavra de Deus deve nortear, por exemplo, a escolha da sua profissão, jovem? Será que a palavra de Deus deve dirigir a sua família nas escolhas sobre os seus filhos? Sobre onde você deve morar? Sobre como você deve gastar o seu dinheiro? Ah, não, isso aqui é a coisa secular, isso é comigo. A palavra de Deus está excluída. Quantas vezes fazemos isso inconscientemente? Tentando livrar a nossa cara, né? Muitas vezes é consciente mesmo. Não queremos consultar a palavra de Deus, porque nós queremos ser senhores das nossas decisões. Então, irmãos, para nós darmos atenção à palavra de Deus, Pedro sugere aqui algumas coisas. Voltando aqui em Pedro, ele sugere aqui para nós que nós devemos tê-la como uma luz que ilumina em lugar escuro. Bem, uma luz que ilumina em lugar escuro. Você sabe onde é esse lugar escuro? Tudo. Né? As trevas cobrem a terra. E a escuridão os povos, como está escrito. Trevas é o que tem neste mundo, irmãos. Amém? Então nós devemos ter a palavra de Deus como luz para dissipar as trevas. Há trevas em todo lugar. Inclusive pode haver trevas nos nossos corações, áreas escuras que ainda não foram submetidas à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela pode discernir você. Ela deve nos discernir. Salmo 119,
19, verso 130. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Quantos testemunhos nós temos, irmãos, de pessoas indoutas, de pessoas que muitas vezes eram até analfabetas, não sabiam ler, e a palavra de Deus as tornava sábias. Amém? Amém. Tem pessoas que nunca leram um livro, não vou fazer nenhuma apologia à ignorância intelectual, mas que conheciam as Escrituras. Eu conheci pessoas que não sabiam ler e decoraram por ouvirem trechos das Escrituras e pregavam com base naquilo que elas haviam decorado. A palavra de Deus é viva, irmãos. A palavra de Deus realmente ela dissipa as trevas. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus, ela revela o caminho em que o homem deve andar. Amém? Se nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos na nossa mão um poderoso instrumento para nos guiar. Amém? Enquanto peregrinamos nesse mundo de trevas. Outra coisa, nós precisamos conhecer as nossas próprias trevas, ou saber que há áreas da nossa vida que nós precisamos da iluminação da palavra de Deus. Os homens precisam reconhecer que há trevas que precisam ser dissipadas pela luz do Senhor. João capítulo 3, verso 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Está vendo essa conversa aí? Ah, vou pregar a palavra, se não se converteu, serviu para condenar. Quantas vezes eu ouvi isso, irmãos? Mas aqui está escrito que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar, não para condenar. Ainda que nós saibamos que nem todos serão salvos, porque amaram mais as trevas do que a luz. Conforme nós vamos ver aqui, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então veja, muitas vezes as pessoas correm da palavra de Deus porque sabem, conhecem que a palavra de Deus vai condenar a sua má obra. Não é mesmo? E alguns chegam até ao ponto de negar a existência de Deus, porque admitir que Deus existe os condena. Então é mais fácil dizer, não, Deus não existe. Porque se eu admito que Deus existe, que Ele é bom e justo, então Ele vai condenar a minha má obra. Então acolhamos a palavra e deixemos que a palavra de Deus dissipe nossas trevas e manifeste o nosso pecado. A melhor coisa, irmãos, é que aconteça isso enquanto há tempo. Amém? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica do pecado. Então veja,
andar na luz vai manifestar o meu pecado. Né? E aonde que está a luz? A palavra. A luz é a palavra. E aonde a palavra é pregada? Na igreja. Amém? É ali que a luz se manifesta. Quando a palavra é pregada numa reunião, é luz sendo jorrada sobre os nossos corações. E se nós somos achados em falta, o sangue de Jesus Cristo está disponível. Aleluia. Amém? Para nos purificar de toda injustiça. Olha, uma outra bênção desta luz, da luz divina das Escrituras, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Vamos ler versículo 14 em diante. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirados, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, que pela fé há em Cristo Jesus. Então veja, a palavra de Deus pode tornar alguém sábio para a salvação. Então, foi o que aconteceu com Timóteo, cuja avó e mãe eram crentes, mesmo? Lloyd e Eunice eram mulheres crentes, cristãs. Então, elas ensinaram as Escrituras desde a meninice de Timóteo. E olha no que deu. Aleluia! Essa mesma palavra está disponível para você, pai e mãe, para nós ensinarmos nossos filhos, para que eles se tornem sábios para a salvação. Veja, irmãos, uma noção natural de Deus não torna ninguém sábio para a salvação. Não basta a gente falar coisas do evangelicalês dentro de casa, não basta ensinar historinhas, não basta ficarmos ali apenas no campo ali agradável. A palavra que salva o seu filho é aquela palavra pura de Deus. Amém. Que muitos de nós tentamos suavizar para transmitir para os nossos filhos. Sabe por quê? Porque nós não cremos como deveríamos crer nas Escrituras. Por isso queremos muitas vezes amenizar a palavra, ocultar partes difíceis, porque pode ofender os ouvidinhos sensíveis dos nossos filhos. A palavra que salva é a palavra de Gênesis a Apocalipse. Amém? Amém? Eu conheci um irmão que ele tinha uma empresa e ele faliu. Ele tomou um chapéu de sócio. Uma das maiores empresas que tinha de informática, de venda de computadores naquele país, de outro país. E ele
entrou em depressão profunda por conta desse golpe que ele levou. Ficou na miséria por conta desse golpe que levou do seu sócio. Sabe como que ele foi salvo da depressão e creu em Cristo? Lendo o Apocalipse. Eu fico imaginando aquelas figuras, dragão, besta com várias cabeças e não sei quantos chifres e não sei quantos olhos e gafanhotos que espalham destruição. Irmãos, ele foi salvo da depressão e creu lendo o Apocalipse. A palavra é a palavra, irmãos. Amém. A palavra de Deus, ela é sobrenatural. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus excede o nosso entendimento. Amém? E ela é viva. Ela é suficiente para salvar. Nós não precisamos fazer seleção daquilo que é palatável, daquilo que não é. Inclusive há uma bom, vamos seguir aqui, estou no caminho do fim, sobre esse verso 16, que também é dito aqui por Pedro no mesmo sentido. Então, quando a palavra de Deus é lançada na mente, envolta em trevas, ela dissipa as trevas, manifesta o coração, manifesta o pecado, e aí nós temos disponível o sangue de Jesus para ser aplicado sobre a injustiça e ser realmente tirado o pecado. Amém? Então aqui ele diz assim: como uma luz que ilumina o lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Aqui há uma aparente indicação da volta do Senhor. Se bem que o Senhor, quando voltar, a estrela da alva não aparecerá nos corações, mas aparecerá manifesta aos olhos. Mas creio que há uma referência à vinda do Senhor, porque Ele virá como a estrela da manhã. Amém? Jesus Cristo virá como a estrela da manhã para aqueles que a esperam. Amém? Então, quando que aparece a estrela da manhã? Quando que ela é vista? A estrela da alva. No momento mais escuro. Na parte mais escura da noite. Então Jesus Cristo virá assim. Que relação tem com a palavra de Deus? Aqui diz: como uma luz que ilumina o lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Veja, nós vemos aqui o amanhecer é uma situação em que há um aumento da luz, até que o dia se torne perfeito. Amém? Até que o dia se torne perfeito. Veja na sua Bíblia aí Provérbios 4:18. Os irmãos sabem de cor esse verso. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A vereda do justo, ou o caminho do justo. Olha, irmãos, na nossa caminhada com o Senhor, nós vamos receber luz da sua palavra gradativamente. A revelação é progressiva na sua vida. Obviamente que alguns irmãos que se entregam mais ao Senhor e à sua palavra terão uma progressão mais rápida. Amém? Amém. Mas ninguém pode esgotar o conhecimento da palavra
de Deus. Porque o seu conhecimento é vastíssimo. Amém? As profundezas de Deus nenhum homem pode perscrutar. E nós vamos precisar de toda a eternidade para o conhecimento de Deus. Amém? Nós estaremos para sempre com Ele. Mas, irmãos, nós vemos aqui que é um conhecimento progressivo. É como a luz da aurora. Até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Então aqui nós temos duas indicações aqui, duas exortações. A primeira é que você deve se aplicar ao conhecimento da palavra de Deus em toda a sua vida. Não chegará o dia em que você vai dizer, já sei tudo. Pelo contrário, os que mais se aplicam ao conhecimento da palavra de Deus, mais eles se dão conta da sua ignorância, da sua pequenez e de quão vasto é o conhecimento de Deus. Então veja, se alguém arroga para si um conhecimento profundo, que sabe mais que os outros, o que ele tem conhecido não é a palavra genuína de Deus. Porque uma das coisas que a palavra de Deus produz em nós é esse sentido de pequenez. Porque ela tanto revela a Deus como revela a nossa pequenez. Revela quão carente nós somos, quão necessitados nós somos de iluminação, de poder, de graça. Amém? Amém. Então, irmãos, este é o primeiro sentido. O conhecimento é progressivo. E nós devemos também, tendo em vista que a estrela da alva, ela há de surgir, nós precisamos nos aplicar com mais urgência ao conhecimento da palavra de Deus. Nós devemos nos aplicar ao conhecimento da palavra de Deus, anelando que a estrela da alva nasça em nossos corações. Amém, irmãos? É um olho nas escrituras e o outro no céu, esperando o dia, o bem-aventurado dia. Amém? A palavra de Deus, à medida que nós nos entregamos a ela, ela vai nos transformando até que a estrela da alva nasça em nossos corações, até que alcançamos a estatura plena de Cristo. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Veja, irmãos, nós alcançamos a estatura completa de Cristo à medida que nós contemplamos Cristo na palavra. Amém? É Ele que nós estamos procurando. E é Ele que nós encontraremos nas Escrituras. A revelação da sua pessoa gloriosa, do seu ministério, do seu poder, nós encontramos nas Escrituras. E nós devemos, com o rosto descoberto, sem máscara, sem nenhum filtro humano, contemplar as Escrituras. E ao contemplá-las e ver Cristo nela, nós somos transformados na mesma imagem, como que pelo Espírito do Senhor. Amém. O Espírito Santo processa isso em nós, essa transformação. Amém? Amém. Graças a Deus. Mas este ainda não será o nosso estado final. Nós esperamos aquele dia quando nós veremos o Senhor face a face. Então seremos transformados na mesma imagem. Mas até que aquele dia chegue, nós contemplamos a Cristo na palavra. Amém, irmãos? Amém. E naquele dia nós o contemplaremos face a face. Amém. Assim como Ele é, o veremos. Amém. E seremos semelhantes a Ele. Amém. Mas até que esse dia chegue, nós podemos contemplá-lo nas Escrituras.
Escrituras e sermos transformados na mesma imagem dele. Amém? Então veja, verso 20: sabendo isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Isso aqui, irmãos, é um alerta para nós. Se alguém disser para você que tem uma revelação nova, pode cair fora, que é charlatão, é um falso mestre, um falso profeta. Não existe particular interpretação. Quem pode interpretar as Escrituras é a própria Escritura. Amém? As Escrituras interpretam as Escrituras. Nós não precisamos e nem podemos ter nenhuma interpretação particular ou nova. Se alguém viu alguma coisa que ninguém viu, pode desconfiar. Ou a gente é muito tonto, ou a gente não viu nada, ou estamos sendo enganados, ou estão tentando nos enganar. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Veja, irmãos, a iniciativa da profecia é de Deus. Amém? Amém. Não foi produzida por vontade de homem algum. Não teve alguém que um dia levantou da sua cama e disse: não, eu vou escrever a Bíblia, eu vou escrever a palavra de Deus. Não. É interessante, irmãos, principalmente crianças e jovens aqui, ó. Às vezes você vê coisas escritas na Bíblia e você fala assim: mas isso aqui é doutrina? A Bíblia, ela tem diversos tipos de literatura nela. Existem relatos históricos, existem escrituras poéticas, existem escrituras de sabedoria, existem narrativas, existem cartas que são doutrina pura. Mas por que tudo é inspirado por Deus? Porque mesmo os registros históricos foi determinado por Deus que fossem feitos. A irmã está citando aqui Romanos, capítulo 15. O que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, o escritor bíblico foi inspirado pelo Espírito Santo a registrar aquela história. O Espírito Santo inspirou o escritor bíblico a registrar as pisadas na bola dos nossos heróis. Amém? Não significa que os pecados que Abraão cometeu, que Sara cometeu, que Jacó cometeu, que os patriarcas, que os servos de Deus ao longo da história, os erros deles devem ser imitados. Não. Mas, irmãos, e essa é uma das evidências da autenticidade divina das Escrituras. As Escrituras não escondem os pecados dos heróis. Amém? Amém. Irmãos, vocês já leram o Salmo de Balaão? É um dos mais lindos da Escritura. Um camarada que era um ordinário, que foi contratado para fazer mal ao povo de Deus, foi contratado para lançar tropeço para o povo de Deus. Então, mesmo na fala de Balaão, há profecia, porque o Espírito Santo fez com que ele falasse o que Deus queria que ele falasse. Amém? Então nós temos que tomar esse cuidado, né? Não é porque está registrado nas Escrituras que aquilo deve ser imitado. Às vezes está registrado um mau exemplo para que nós não imitemos. Amém? Amém? Então, nós temos que ler as Escrituras com entendimento, com o auxílio do Espírito Santo. Amém? Usando a própria palavra de Deus para interpretar a palavra de Deus, olhando o contexto todo, e não pensando
partes para justificar os nossos pecados. Tem maluco, irmãos, para tudo quanto é confusão que a gente possa pensar. Tem gente que justifica qualquer pecado usando as Escrituras. A mente diabólica faz isso. Então veja, esses homens foram inspirados pelo Espírito Santo para registrar, amém? Aquilo que serviria e serve ainda hoje para o nosso ensino. Queria encerrar lendo aqui esta escritura de Timóteo, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada. Irmãos, não é de hoje que as pessoas tentam deturpar esta verdade. Inclusive, há versões da Bíblia que ensinam, que trazem esse versículo aqui especificamente falando, de uma maneira a lançar dúvida sobre a inspiração das Escrituras. Há uma versão que diz assim: toda a Escritura, vírgula, divinamente inspirada, vírgula, é proveitosa. Como se tivesse Escrituras divinamente inspiradas e outras não. Irmãos, cada palavra, cada letra, tudo nas Escrituras, né? Tudo nas Escrituras é divinamente inspirado. Tudo é palavra de Deus. Não é só o que interessa ao homem. Amém? Amém? E só essa palavra, considerada na sua completude, considerada inteira, é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Se ela for adulterada, se ela for tirada dela partes, ela já não é a Escritura divina. Amém? Então nós temos que considerar ela toda, porque de fato toda a palavra de Deus é divinamente inspirada, não parte delas. Amém? Então, possamos realmente acolher a palavra de Deus, tal como ela nos foi entregue, sem tirar, sem acrescentar. Há uma maldição dita para quem acrescentar ou tirar. Lá em Apocalipse está dizendo que se alguém tirar ou acrescentar alguma parte das Escrituras, as pragas escritas naquele livro recairão sobre tal pessoa. É muito sério. E olha, usemos as Escrituras com humildade e com honestidade. Né? O Chico sempre lembra dessa frase: leia as Escrituras contra você. É contra nós. Não como um advogado malandro que interpreta a lei para benefício próprio. Não é mesmo? Não. Nós recebemos a palavra tal como ela nos foi entregue. Amém? E guardaremos e aplicaremos ela em nosso viver tal como ela nos foi entregue. Amém, Senhor. Damos graças a Ti pela Tua palavra viva, santa, infalível que nos foi entregue. E nós pedimos, Senhor, que haja temor em nossos corações, de modo, Senhor, que não venhamos interpretá-la, Senhor, ao nosso favor, ao nosso bel prazer, e nem omitir partes, Senhor, que confrontam o nosso pecado. Mas queremos acolher a Tua palavra em nossos corações com mansidão. Acolher-a tal como nos foi entregue, Senhor. Porque cremos que essa palavra santa e perfeita é poderosa para salvar as nossas almas. Ela é suficiente para nos guiar no meio deste mundo imerso em densas trevas. Ó, Senhor, pedimos, siga, Senhor, enviando a Tua palavra a nós, dia após dia, que
nós venhamos colocar a tua palavra diante de nós, como uma lâmpada que ilumina nosso caminho. Pedimos em nome de Jesus.